Eu sou a Camille, especialista fiscal aqui na Soluzi Contadores. E no vídeo de hoje, a gente vai se questionar: será que as empresas do lucro real pagam menos impostos? Como funciona a tributação para as empresas do lucro real? Essa é uma dúvida comum entre os empresários que estão buscando alternativas para diminuir a carga tributária da empresa. E a resposta é: depende. O lucro real pode ser uma estratégia bem vantajosa, mas precisa ser bem administrado. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o regime do lucro real, quais impostos que estão envolvidos e para quais empresas eles são vantajosos. Então, se você está em busca de uma maneira inteligente para administrar os impostos da sua empresa, fica comigo até o final. Então vamos começar a entender o que é o lucro real. Ele é um dos regimes tributários que estão disponíveis no Brasil para as empresas com faturamento superior a 78 milhões por ano e também alguns setores específicos como bancos e seguradoras. No entanto, qualquer empresa pode optar por esse regime desde que entenda os seus benefícios e os desafios. O grande diferencial do lucro real é que a base de cálculo para os impostos é realmente o lucro efetivo da empresa, ou seja, a receita menos as despesas. Isso significa que se a empresa tiver um lucro menor ou até mesmo um prejuízo durante um período, o valor do imposto também será menor. Agora nós vamos falar sobre os impostos. No lucro presumido, os principais tributos são IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Ele é calculado em cima do lucro real da empresa e possui uma alíquota de 15%, além do adicional de 10% sobre a parcela do lucro que ultrapassar R$20 mil por mês. A CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido e também é calculada a partir do lucro e possui uma alíquota de 9% para a maioria das empresas, exceto para algumas áreas específicas, como o setor financeiro, que a alíquota pode ser mais alta. Também temos o PIS e a COFINS, que são calculados pelo regime não cumulativo, o que significa que você pode descontar créditos sobre determinadas despesas, como insumos, serviços contratados ou até mesmo as despesas de logística. O PIS, a alíquota é 1,5% e o COFINS 7,6%. Esses impostos, eles são calculados com base nos resultados reais da empresa. E isso pode ter vantagens, mas também exige um controle rigoroso. Então, por que optar pelo lucro real? Quais são as principais vantagens? E aqui está uma delas: pagamentos proporcionais ao lucro. No lucro real, as empresas pagam impostos baseados no lucro efetivo da empresa. Isso significa que se a empresa não teve um resultado esperado ou até mesmo teve prejuízo, ela também irá pagar menos impostos. Isso pode ser vantajoso para as empresas que têm um lucro bastante variável ou que possuem uma margem de lucro pequena, a possibilidade de abatimento nos impostos. Então, nos cálculos pode ocorrer a dedução nos tributos como RPJ e contribuição social. Utilizando algumas despesas operacionais, como o custo de produção, as despesas como o pessoal e até alguns encargos financeiros, nós conseguimos diminuir a base de cálculo desses impostos e fazer com que o imposto pago seja menor. Crédito PIS e COFINS. Num regime cumulativo, as empresas do lucro real elas podem aproveitar esse crédito de PIS e COFINS sobre as compras de insumo e outros custos operacionais, e isso é especialmente vantajoso para as empresas que são indústrias e também aquelas que possuem um alto custo de produção. Essas características elas são importantes porque elas fazem com que o lucro real seja interessante para as empresas que têm uma boa gestão financeira e um bom controle das despesas. Mas é claro que nem tudo são flores. O lucro real também oferece algumas desvantagens e alguns riscos que devem ser considerados. Uma delas é a complexidade contábil. O lucro real ele exige uma contabilidade muito mais detalhada e rigorosa comparado aos outros regimes oferecidos pela Receita, como o lucro presumido ou o Simples Nacional. É necessário manter um controle exato de todas as receitas e despesas que a empresa obtiver, pois qualquer erro pode acarretar um problema com o fisco. O custo operacional de compliance. Como o regime é mais complexo, o custo para manter a contabilidade e garantir que a empresa está em conformidade com a legislação tributária é maior.
a empresa precisa de uma contabilidade bem preparada ou de uma assessoria especializada para conseguir lidar com as exigências que o lucro real necessita. O risco de fiscalização. As empresas do lucro real, elas estão sujeitas à maior fiscalização pela Receita Federal, pois é um regime que permite o abatimento das despesas e o crédito dos impostos. Qualquer inconsistência pode gerar atuações ou multas, e por isso é fundamental que a empresa tenha uma equipe para dar suporte nesse processo. Agora, a pergunta que vamos abordar é: para quais empresas o lucro real é realmente vantajoso? As empresas que possuem a margem de lucro bastante variáveis. Se o seu negócio tem receitas que ao longo do ano variam, como as empresas sazonais, o lucro real é bastante interessante. Afinal, a empresa pagará impostos proporcionais ao lucro efetivo e não sobre uma margem fixa. Empresas com alto custo de produção, também a migração para o lucro real é interessante. Os negócios que têm alto custos operacionais, como indústria ou empresas relacionadas à logística, elas podem se beneficiar nesse regime tributário, pois elas conseguem abater muitas dessas despesas, reduzindo a base de imposto de renda e da contribuição social. Empresas que investem em P&D. Para as empresas que investem em inovação e em desenvolvimento de produtos, o lucro real pode realmente ser vantajoso, pois permitem deduzir esses custos do lucro tributável e também podemos realizar o aproveitamento de alguns benefícios em determinadas áreas. Para quem ainda está em dúvida, vale comparar o lucro real com outros regimes. O lucro presumido ele é mais simples, pois ele calcula os impostos em cima de uma porcentagem fixa e dependente do lucro real da empresa. Isso pode ser vantajoso para as empresas que possuem altas margens de lucro e também lucros constantes, mas acaba sendo menos flexível que o lucro real. O Simples Nacional é um imposto simplificado, onde em uma única guia você recolhe todos os tributos, e ele possui também alíquotas menores. Ele é ideal para as empresas de pequeno porte, e, no entanto, as empresas que possuem um faturamento mais alto ou operações mais complexas ficam limitadas quando pertencem a esse regime. Depois desse resumo, percebemos que cada regime tributário possui a sua particularidade e precisa ser analisado com cuidado para entender qual regime tributário faz sentido para a sua empresa e vai oferecer um melhor custo-benefício. Então, agora você sabe que o lucro real pode ser uma alternativa para reduzir os impostos da sua empresa, mas ele exige alguns cuidados e principalmente planejamento e organização. Se você quer saber se esse regime se enquadra na realidade da sua empresa, conte com a gente da Soluz Contadores. Nós fazemos uma análise completa e te orientamos em relação a essa decisão. Clique no link da descrição para agendar uma consultoria gratuita com o nosso time de especialistas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo empreendedor que você sabe que está nessa dúvida em qual regime optar. Até o próximo vídeo!